Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 2 de agosto, Ibovespa apresentando aqui por volta de 1,08%, eu digo apresentando porque está aqui próximo de sair do leilão de fechamento. Então temos aqui uma queda para o Ibov, iniciando um movimento de baixa no gráfico diário, perdendo a mínima da semana anterior. Isso traz a chance desse movimento de baixa se estender um pouco mais. Para reverter essa perspectiva, até se conseguir superar a máxima do pregão de hoje, seria uma sinalização para ter um movimento de subida, mas em termos de uma possível compra, eu veria como uma sinalização menos interessante no meu modo de ver. Ideal que tivesse realmente uma movimentação para baixo, uma correção um pouco maior de toda essa tendência de alta, trazendo uma relação risco-ganho mais satisfatória um pouco mais adiante. Lembrando, um pouco mais satisfatória na questão de ponta compradora. Mini índice. Mini índice no pregão de hoje, recomendei aqui uma entrada. Essa entrada foi bem sucedida, foi uma venda na perda da mínima deste candle. Essa venda foi devidamente executada, ficou um pouco travada nas 3 primeiras horas, nos 2 primeiros candles, depois da execução. Nesses 2 candles ficou meio travado, mas conseguiu andar bem. E quando chegou na região dos 56 mil pontos, na formação desse candle, e começou a travar em cima da região de 56 mil pontos, sem conseguir perder efetivamente a região, eu optei por encerrar essa posição, com bom ganho na operação de 0,57%, capital total mais 0,42%. Olhando agora para PETR4, a Petro terminou o dia apresentando, ou está terminando aqui o dia, está próximo de sair do leilão de fechamento, aqui por volta de 0,8%, candle de indefinição, depois de um longo candle de baixa. Isso aqui tudo para mim fica mais para um movimento inteiro de baixa, seja uma correção, perdendo a mínima da semana anterior, para gerar alguma sinalização de compra ideal que tivesse mais candles aqui para baixo, seria mais interessante, dentro do que eu falei no Ibov, para ter uma melhor relação risco-ganho, mas sendo um pouco mais ousado, a compra na superação de 11,62 também seria uma alternativa, a superação da máxima do pregão de hoje seria uma alternativa em termos de swing trade nesse ativo. Vale 5. Vale 5 faz algo semelhante, com uma oscilação aqui nesse momento, uma variação positiva de 0,96%, que é no de definição, também ainda dentro de uma tendência de alta, não perdeu os seus topos e fundos ascendentes. E dentro dessa movimentação também seria interessante ter mais 1 a 2 candles aqui para buscar uma compra nesse ativo. Da mesma forma que eu comentei na Petro, sendo um pouco mais ousado, com a relação com um risco um pouco maior na posição, no meu modo de ver, a entrada seria no rompimento da máxima do pregão de hoje, R$ 14,97. Depois disso, temos aqui para falar da Ciel3. Encerrei a posição da Ciel3. Olha o que aconteceu com a Ciel3 hoje. Queda de 5,71%. Lembrando, nós estávamos comprados, o ativo estava até bem, chegou a ficar ali a 18 centavos do objetivo. Depois perdeu bastante força na abertura do pregão. Inclusive, na abertura do pregão, ela entrou em leilão depois de uma pancada para baixo. Colocando até no gráfico de 10 minutos, quando girou essa pancada para baixo aqui, nesse momento ela entra em leilão e volta aqui nesse ponto. Na saída desse leilão, eu optei por encerrar a posição aí já no leilão, na saída do leilão, visto que nessa movimentação forte para baixo, atípica no meu modo de ver, ela já perde ali a mínima desse fundo aqui anterior no G60, ou seja, já quebra uma sequência de topo e fundo ascendente no G60, que foi algo negativo no meu modo de ver, e por esse motivo optei já por encerrar essa posição, ainda assim com ganho de 1,05% na operação, capital total mais 0,21%. Dava para saber que ela ia afundar dessa forma aqui, perdendo o fundo anterior, de forma alguma que dava para saber, mas como saiu da minha leitura, terminou a força apresentada no início do pregão, perdendo a mínima do fundo anterior no G60, saiu da minha leitura em termos de perspectiva em relação à posição comprada, e por esse motivo optei por encerrar. A BBSE3 também encerrei essa posição, essa aqui quando bateu na mínima ali do pregão anterior, 29,69. Ainda estava segurando a posição, visto que ela estava aqui nesse patamar, tinha feito aqui esse candle, então tinha a possibilidade de gerar algum fundo ascendente. Como ela abortou esse fundo ascendente e perdeu essa mínima, eu optei por encerrar essa posição comprada, com um ganho ainda de 0,64%, capital total mais 0,13%, ou seja, de maneira geral, mercado enfraquecendo aí na ponta compradora, pelo menos os ativos que vinham na tendência de alta, gerando algum sinal de enfraquecimento. CMG4, recomendei a venda, na perda da mínima aqui dos
R$ 8,98. Essa venda foi executada, está aqui nesse momento em 8,86, ainda não saiu do leilão de fechamento, está próxima de sair desse leilão. Então está aqui nesse patamar, a expectativa é que ela concretize um movimento aqui para baixo. Chegou até no pregão de hoje bater ali na faixa de 8,72 no seu melhor momento em termos da posição de venda que a gente abriu. E stop dessa posição está aqui para cima dessa região ideal, na realidade que ela nem volte mais para cima dos R$ 9,23, 9,24, 9,25. Então já seria interessante até poder trabalhar com stop aqui logo acima desse patamar, um stop mais curto, caso ela resolva fazer algo nesse sentido. Não seria algo positivo para a nossa posição de venda aí contra a tendência na CEMIG 4, por esse motivo poderia encerrar caso ela venha fazer algo parecido. CROT 3 também aqui na posição, só para comentar agora, saiu o leilão de fechamentos, fechou até um pouco melhor do que estava, 8,82 a CEMIG 4, saiu do leilão de fechamento. A CROT 3 não saiu do leilão de fechamento, recomendei venda aqui na perda da mínima do pregão de hoje, 14,45, o ativo fez esse movimento forte para baixo. Olhando ali pelo gráfico semanal, trouxe uma expectativa de ter um movimento para baixo no gráfico semanal e por esse motivo uma chance de mudança de tendência aqui no gráfico diário. Por esse motivo, gerou a correção mais fraca em relação a esses últimos 3 candles e optei por venda de um topo descendente. Começou até bem, ela foi lá embaixo, perdeu até a mínima do fundo que ela gerou. E aí gerou uma baita recuperação aqui no G60. Então esse foi um ponto negativo em relação à posição nesse momento. Já dá para se buscar ali o stop inicial desse papel, é aqui acima é em 14,95, mas já dá para buscar ali avaliar a saída dessa posição caso ela venha romper os R$ 14,81, bem como até a máxima do pregão de hoje. Só resumindo aqui a questão das operações que estão em aberto. As operações que estão em aberto é CEMIG 4, 8,97, entrada com stop 9,41. Como eu já disse, stop pode ser reposicionado. Objetivo na faixa de 8,09 com risco de 4,91%. Já na CROT 3, 14,44. Saiu aqui o leilão dela, 14,57, fechou até um pouco acima do que estava, era 14,55. 14,95 stop da posição e objetivo na faixa dos R$ 13,42 com risco de 3,53%. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um joinha aí no YouTube. Desde já agradeço sua valiosa audiência. Um grande abraço e até o próximo pregão.